Olá, meu nome é João Vitor Nunes Santos, eu sou formado em Física Licenciatura pela Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal, e atualmente eu faço mestrado em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, eu estou fazendo a gravação desse vídeo aqui com o intuito de apresentar para vocês um pouco sobre a introdução à termodinâmica de equilíbrio linear para o segundo Congresso Brasileiro de Física. Bom, essa palestra ela está dividida da seguinte forma, né? Eu coloquei o primeiro tópico, que se chama Antes de Começarmos. O segundo tópico são as principais diferenças entre os tipos de termodinâmica que a gente trabalha. O tópico 3 ele fala dos princípios de conservação que a gente tem na teoria da termodinâmica de equilíbrio. O quarto tópico ele fala de entropia e da sua produção. O quinto tópico ele fala dos efeitos cruzados. E no sexto tópico a gente dá uns exemplos da teoria. Antes da gente começar, eu queria trazer esse cartoon, né? Essa imagem dos Simpsons, em que o Homer fala que nessa casa, né, nós obedecemos às leis da termodinâmica. Eu quis trazer isso porque aqui, desse ponto do trabalho até para frente, a gente vai estar obedecendo às leis da termodinâmica, né? Não é porque a gente está no não equilíbrio que as leis da termodinâmica elas não vão ser válidas, né? Bom, então vamos começar. As diferenças da termodinâmica de não equilíbrio para a termodinâmica de equilíbrio, ela é especificada em algumas coisas. Quais são essas coisas? Primeiramente, a gente foca nas questões das variáveis de estado, né? No não equilíbrio, essas variáveis de estado, elas vão ser indicadas por novas variáveis de estado, né? Por exemplo, no não equilíbrio, aparece a questão da afinidade, né? Que é uma coisa que a gente não trata lá no equilíbrio. Só que quando a gente está focado com essa questão do não equilíbrio, o que interessa para a gente vão ser os processos de transporte e as taxas das reações químicas. Esse processo de transporte a gente vai ver que existe uma grande conexão a partir da lei de Fick e as taxas de reações químicas a gente já vê logo à frente. A gente precisa de conceitos mais gerais em relação à termodinâmica de equilíbrio, né? Essa generalidade ela vem ao tratamento de sistemas não homogêneos, da definição de entropia e da questão da não localidade. Essa questão de não localidade a gente coloca porque quando se trabalha em física estatística com um sistema muito grande, ou seja, com um número de moléculas muito grande, a gente precisa pegar um pedaço bem pequeno do sistema para a gente trabalhar, né? Então esse conceito ele vem advindo da estatística ou mecanoestatística, né? E na termodinâmica de equilíbrio, a gente não leva em conta a questão temporal. Já para a termodinâmica de não equilíbrio, a gente vai ver que essa questão temporal é bastante importante, uma vez que vão ter alguns parâmetros que a gente vai fazer a derivada deles no tempo. Então, começando a tratar dos princípios de conservação da teoria, tanto para sistemas fechados quanto para sistemas abertos, a gente primeiro classifica o que é um sistema fechado e o que é um sistema aberto. Então, no sistema aberto, a gente vai ter troca de energia e matéria com o exterior, e no sistema fechado, a gente vai trocar energia, mas nenhum tipo de matéria é trocado com o exterior. Então, para sistemas fechados, o que a gente vai ter? A gente vai ter dessa equação 1, né? Ou seja, o meu diferencial de massa, ele vai ser dado por esses parâmetros aqui, né? N, Mn e dq, né? Onde esse dq está relacionado aqui com o grau de avanço da minha reação. Então, eu sei que se eu tomo para todo fator de nzinho aqui um somatório do lado direito da minha equação, isso aqui vai me dar a seguinte igualdade, ó, que daqui eu posso tirar o daqui, uma vez que o fator de n não depende desse cara aqui dentro, então esse fator em 2 aqui vai ser zero, né, dentro do somatório. Eu só posso falar que isso aqui é zero se eu estiver se eu estiver trabalhando com essa questão aqui da equação da reação química. Então, se eu estiver trabalhando com essa equação em 3 aqui e incluo o número de mols, eu vou falar que a minha variação a partir do número de mols vai ser dado pela mesma expressão de 2. Só que, diferentemente, eu não estou mexendo mais com
é a questão das partículas, mas sim com o número de mols. Para sistemas abertos, a gente vai definir essa componente gama, que vai ser decomposta em parte externa e parte interna. Portanto, se a gente quer definir essa questão da massa total para a nossa componente gama, a gente tem que somar tanto a contribuição externa quanto a contribuição interna. Então, o que a gente vai considerar? Que a massa total ela vai ser igual a essa contribuição externa, mas esse termo aqui referente a 6, que está conectado com essa variação, essa diferencial interna que a gente tem. Então, tratando anteriormente a questão da quantidade do número de mols, né, a gente tem que a quantidade total ela também vai ser a soma de uma parte externa relacionada com esse número de mols, mais esse somatório aqui que se relaciona com a quantidade interna. Então, quando a gente faz essa soma sobre gama, a gente vai ter como resultado final que a nossa diferencial de massa nada mais é que a nossa diferencial de massa externa, que vai acabar exprimindo para a gente a conservação de massa nos sistemas abertos, né? Agora, tratando novamente das questões dos sistemas fechados, a gente diz que ele se conserva, ou seja, o que é se conservar? É não ter nenhuma interação com o nosso exterior. Portanto, se a gente pega a primeira lei da termodinâmica, né, que nada mais é para a gente do que uma questão de conservação de energia, a gente está falando que a nossa diferencial de energia é igual a diferencial de calor mais uma diferencial de trabalho, e se a gente pega esses parâmetros que a gente tem na equação e toma as derivadas parciais, por exemplo, eu vou tomar a minha energia interna, que é em função da temperatura, em função do grau de avanço da minha equação química e do meu volume. Então, eu vou advir dessas diferenciações coeficientes, né, que vão se conectar primeiramente à capacidade térmica, uma vez que eu derivo energia interna em função da temperatura, tomando volume e o grau de avanço constantes. Vou ter o calor de compressão, que é esse segundo termo, que é esse Tq menos P, e vou ter as reações, o coeficiente das reações exotérmicas e endotérmicas. Já para um sistema aberto, a gente leva em conta a questão da troca de matéria com o exterior. Portanto, se a gente volta naquela primeira lei da termodinâmica, que é dada pela equação 9, esse termo de calor, a gente tem que colocar, a gente faz a troca dessa variável, né? A gente coloca esse dφ aqui, né? Menos PDV, onde menos PDV já é advindo do meu dW, né? Que eu estou tratando da diferencial do meu trabalho. A gente sabe que, por exemplo, se eu tenho um pistão e comprimo ele, né? Eu estou exercendo esse menos PDV, ou seja, eu estou fazendo trabalho sobre o meu sistema, né? Então, basicamente, se a gente relaciona a entalpia para essa questão de sistema aberto, a diferencial de entalpia, então, ela vai dar o quê? Ela vai ser igual a esse dφ mais um VdP. Então, se a entalpia para a gente aqui é uma energia bem definida, eu posso acrescentar esse termo de entalpia um termo aditivo, né? Onde esse termo aditivo, a única propriedade que eu tenho que ter a ele é que ele seja real. Então, a gente vai ter uma equação de movimento descrita no sistema, né? Onde a gente tem um ρ dv gama dt, onde esse gama aqui a gente vai tratar como uma especificidade desse elemento cúbico que a gente tem, né? E essa equação 14, ela retrata para a gente, se vocês perceberem, uma segunda lei de Newton, né? Então, o que a gente tem aqui nesse cubinho aqui de volume? A gente tem um P de beta gama, onde esse beta e gama varia a partir de 1, 2 e 3, onde, rigorosamente falando, esses caras vão exprimir para a gente tensores de estresse, né? Enquanto o último termo de 14, que é o FK alfa, ele vai exprimir para a gente uma força externa por unidade de massa.
Usando a simetria do tensor de estresse, então a gente tem que P beta gama é igual a P gama beta. Então, utilizando essa propriedade aqui do tensor, se eu faço uma derivada convectiva do lado 14, né? Então, se eu pegar a expressão que 14 faço uma derivada convectiva, que é esse d rho v dv aqui, né, do lado esquerdo da minha equação, o que eu vejo? Eu vejo que a partir da conservação da massa da equação do movimento, essa diferencial vai me entregar esse termo aqui em 16, onde esse termo que aparece dentro do meu divergente, que é o rho vv mais p, vai exprimir a condição do fluxo do momento, a condição de fluxo do momento do nosso sistema, né? Essa primeira parte aqui do rho vv está vinculada à questão da corrente de convecção, enquanto a segunda parte está vinculada à questão da corrente de condução. E tratando mais rigorosamente, esse termo aqui de ρ VV, ele vai exprimir para a gente, a partir dos tensores, um produto diático, né? Então, correlacionando essa equação 16 ao tensor de estresse que a gente vincula um termo para ele, né? Que é esse termo aqui em 17, que é P e J. Então, eu tenho um P que multiplica aqui uma delta de Dirac, né? Um delta de J, onde esse termo aqui vai ser 0 se I for diferente de J, e vai ser 1 se I for igual a J, mas é um P e J, né? Então, eu tenho vinculado aqui um valor elástico e um valor dissipativo. Agora, tratando da questão da entropia, né? Antes a gente precisa entender o que são os processos reversíveis e irreversíveis. Eu falo que um processo é reversível se ele retorna às condições iniciais, ou seja, se esse meu processo ele é invariante no tempo. E eu falo que ele é reversível se é o contrário, se é o recíproco do reversível, né? Ou seja, ele não retoma as condições iniciais e ele é variante no tempo. Então, como exemplo aqui, o que a gente tem? A gente tem a equação de calor, né? Uma equação de calor, e a outra é uma equação de onda. Para reversíveis é uma equação de calor, e para o irreversível é uma equação de onda. Então, a partir da segunda lei da termodinâmica, que exprime uma função de estado que a gente chama de entropia, né? Que talvez seja a quantidade central, assim, não central, mas que mais aparece, que é mais difundida em termodinâmica, ela possui algumas características importantes. Então a gente sabe que ela é uma propriedade extensiva, ou seja, o que é uma propriedade extensiva? É uma propriedade que não depende do tamanho, que depende do tamanho do meu sistema. Então, como exemplo, o que a gente tem? Massa e volume, que são quantidades que dependem do tamanho do meu sistema. Só que eu também tenho um recíproco, que são as intensivas, que já têm valores bem definidos e não dependem do tamanho do meu sistema, que como exemplo a gente tem a pressão e a temperatura. Então, essa entropia, eu consigo sublocar ela de duas formas, a partir da entropia interna e a partir da entropia externa. Para processos reversíveis, ou seja, processos que eu consigo voltar ao que era antes, a minha entropia interna é igual a zero. Para processos irreversíveis, a minha entropia interna ela é maior que zero. Então, se a gente trata de um sistema isolado, onde a gente não tem fluxo de entropia, a gente fala que a nossa entropia total ela é a soma da entropia externa mais da entropia interna. Portanto, se a gente usa daquelas duas condições que a gente colocou aqui atrás, tanto para processos reversíveis quanto para processos irreversíveis, o valor da nossa entropia interna ela tem que ser maior ou igual a zero. Portanto, o que a gente advém desse resultado aqui? Que a entropia do sistema ela nunca vai decrescer, né? Então aqui a gente já tira como resultado a segunda lei da termodinâmica. Então, quando a gente trata da entropia de um sistema fechado, como é que a gente trata ela? A partir da equação 22. A gente fala que a entropia ela é a diferencial do calor dividido pela temperatura. Só que essa temperatura ela possui características comuns. Quais são elas? A temperatura é positiva, a temperatura representa uma função de variação e crescimento de temperatura, e ela está vinculada às medições do meu sistema, como por exemplo a associação da resistência elétrica.
por exemplo, quando eu passo corrente no meu sistema, né, que a gente vai ver mais para frente, que a gente produz entropia passando corrente no circuito genérico. Só que para multicomponentes, né, essa questão de a equação de entropia ela muda, porque eu entro com um termo de potencial químico. E eu tenho que, matematicamente, esse potencial químico ele vai ser expresso aqui segundo 24, já levando em consideração a quantidade de número de mols que a gente tinha definido anteriormente. Então, eu até coloco aqui, né, que a gente consegue fazer uso do teorema recíproco e da reciprocidade, né? Ou seja, a gente consegue trabalhar com essas derivadas e consegue chegar a um novo parâmetro para definição de entropia. Só que como as contas elas são muito delongadas, então a gente não, acho que foge do escopo aqui do que a gente quer apresentar nesse trabalho. Bom, como eu falava lá no começo, né, uma das grandes diferenças entre as teorias de não equilíbrio e equilíbrio é a afinidade. Então, a afinidade que a gente define como A, ela vai ser a soma do produto entre o coeficiente estequiométrico e com relação à variável gama, que a gente definiu anteriormente, e o potencial químico, que é Ni, a menos de um sinal algébrico, ou seja, esse menos que a gente colocou aqui na equação 25, né? Então, a entropia que a gente tinha definido em 23, ou seja, com o termo do potencial químico já colocado nela, ela vai ser exposta aqui a partir de 25. Então, a gente tem que a diferencial de entropia é igual àquele valor que a gente já pegou, né? Só que se vocês verem, se a gente tira esse termo aqui do A diferencial de Q dividido por T, a gente volta no valor exatamente da termodinâmica de equilíbrio, né? Então, o que eu tiro disso? Que a minha entropia interna, que foi que a gente definiu anteriormente para processos irreversíveis, ela vai ser igual a esse termo aqui que a gente já definiu, que a gente definiu agora em 25, que é o AD aqui dividido pela temperatura, e isso aqui tem que ser maior que zero. Logo, se esse termo aqui está relacionado à derivada interna da minha entropia, o que sobrou para mim diferencial externa de entropia é o termo de dq sobre T, né? Que igual eu falei para vocês, no equilíbrio a afinidade é igual a zero, então teria que retornar para a gente exatamente o que a gente já sabia antes na termodinâmica de equilíbrio. Só que tomada diferencial interna a partir do tempo, ou seja, já atuando na termodinâmica de não equilíbrio, basta que a gente tome a derivada desse termo, né? Então, vou ter um A sobre T e vou tomar a derivada de daqui dt, onde eu vou ter um V, né? Que vai estar relacionado para a gente aqui ao piésimo valor da afinidade. Então, por exemplo, eu vou ter um somatório em P da afinidade vezes o valor de V, né? Que está relacionado com o quê? Com a taxa que a minha reação avança. Então, por exemplo, para uma variação entropia, para variação positiva da nossa entropia, quando a gente trata de irreversibilidade, se a gente toma a combinação linear desses termos aqui para o piésimo valor, eu sei que eles têm que ser maior que zero, né? Porque uma vez que a diferencial da nossa entropia interna ela já era maior que zero. A gente chama isso aqui de relação acoplada, né? Por que é uma relação acoplada? Porque uma reação ela pode ocorrer num sentido aliás, desculpe, numa direção, enquanto outra reação pode acontecer numa direção contrária, né? Um exemplo bastante difundido na termodinâmica é o que eu queria trazer, que é a lei de Fick, né? Então, a lei de Fick, ela é expressa aqui pela equação 29, e ela é resolvível a partir de uma separação de variáveis, né? Então, a gente tem aqui uma EDP, e fazendo a separação de variáveis, a gente consegue quebrar essa EDP em EDOs, mas o processo também é bastante delogado, então foge um pouco do escopo que eu quero apresentar aqui para vocês. Então, tratando aqui agora dos meios de produção de entropia, a gente consegue produzir entropia através do meio eletroquímico. Então, o que a gente tem que ter para produzir entropia nisso aqui? A entropia ela é ditada pela presença do campo elétrico, né? E a gente vai ter um sistema com duas partes, com potenciais elétricos bem definidos, que eu chamei de K' e K2'. Então o sistema ele vai se encontrar fechado, né? Que é o que a gente já falou antes, já definiu o que é um sistema fechado.
e vai possuir as seguintes unidades. Vai possuir um Z-gama, como a eletrovalência da componente única, e o farad, né, que é o F, que é a unidade de capacitância, e a gente tem que ter uma corrente no nosso sistema. Então, dado esses parâmetros aqui, a gente consegue fazer uma definição para a corrente. A corrente vai ser, então, o valor da minha eletrovalência, vezes o farad, vezes a taxa de avanço da minha reação, né? Então, ela vai ser dada pela equação 30. E a produção de entropia, ela vai ser configurada a partir da equação 23. Ou seja, a gente define ela para as duas componentes que a gente tem, né? Para o meio 1 e para o meio 2. Ao fim do processo de definição aqui da equação 31, a gente chega que a diferencial de entropia ela vai ser igual ao diferencial de calor dividido por temperatura, mais um termo de afinidade vezes a diferencial do Q dividido pela temperatura, né? Que vai ser dado pela equação 32. E a gente também consegue ter uma produção de entropia para sistemas contínuos. Só que quando a gente fala de sistemas contínuos, o que a gente vai ter então? A gente vai ter um sistema com N componentes, né, tratado no número de mols, e também pode ter diversas reações químicas. Então, o que eu coloquei que a gente tem R reações químicas. Então, calculando para aquela mesma componente que a gente já calculou anteriormente, que é a componente gama, um certo volume V, então o que a gente vai ter? A gente vai ter a derivada, né, dessa questão que a gente está pegando aqui, que é como se fosse uma densidade, né? Então, matematicamente, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa derivada que está do lado de fora e passar para dentro das minhas integrais. Só que fazendo isso, eu estou derivando ela parcialmente, né? Então, devido à grande quantidade de reações químicas que a gente tem, a gente chega aqui, essa derivada aqui dentro da equação 33, eu posso quebrar ela nesses dois termos aqui, ó, onde eu tenho eu tenho uma integral dupla sobre uma superfície e um somatório. Só que o que eu quero fazer aqui? Eu vou fazer uso do teorema de Gauss, né? E fazendo uso do teorema de Gauss, eu vou herdar aqui pela equação 35 um divergente negativo, né, advindo aqui do jeito sinal 34, mais um termo relacionado a essas reações químicas. Então, se a gente não tem a produção dessas reações químicas, né, que é igual a gente definiu no comecinho, o termo do somatório aqui em 35, ele vai ser igual a zero. Então, portanto, o que a gente tem aqui? Que o del ρ gama dividido por del t vai ser igual ao menos divergente de ρ gama v gama, que é o que a gente chama de conservação de massa, né? Então, de uma forma geral, a partir da conjectura da equação da continuidade, a gente também conseguiria exprimir essa questão da produção de entropia, só que ela seria um divergente de φ, né? Que é um termo de fluxo de entropia, mais sigma, que seria um termo de produção. Só que para processos reversíveis, né? Ou seja, para processos que a gente consegue voltar ao que era antes, esse valor de sigma ele vai ser zero. Para processos reversíveis, esse valor de sigma ele tem que ser maior que zero e a gente não consegue voltar ao que era antes. Tratando agora das particularidades da teoria, uma das particularidades importantes de se mexer é a equação de Langevin. Matematicamente, a equação de Langevin vai ser descrita por essa equação diferencial também, né? Onde alfa é uma constante de amortecimento e caso, se a gente tomasse a média, né, das forças e fosse zero, a equação de Langevin, então, ela perderia esse termo de força e ela seria descrita por massa vezes aceleração é igual a menos alfa vezes a velocidade. Portanto, no final, aqui a gente tem uma equação diferencial, né, uma EDO, em que se a gente resolve para essa questão da velocidade, a gente acha exatamente esse termo aqui em 39. Né? Só que, igual está descrito aqui, se a gente modifica essa equação de Langevin, a gente precisa utilizar o teorema de equipartição lá da mecânica estatística. O teorema de equipartição nada mais é a conexão entre a questão da temperatura e da energia. Então,
fazendo a modificação da equação de Langevin, a gente chega aqui na equação 40, né? Ao passo que, fazendo as devidas operações matemáticas, a gente consegue, a partir desse resultado aqui da equação 40, chegar no teorema de flutuação e dissipação. Só que por se tratar de um tema também muito rebuscado e pesado, a gente não vai querer entrar com ele aqui no nosso escopo, uma vez que a gente está trabalhando apenas com a introdução. Outra particularidade que acontece na teoria é bastante interessante são os efeitos cruzados. Então, a partir do ponto a gente consegue descrever a entropia a partir dos fluxos e forças generalizados a partir desse somatório, né? Então, a minha diferencial de entropia interna dividido pelo meu tempo, agora eu consigo colocar ela a partir de JK e XK, que nada mais é do que fluxos e forças. E como o nosso sistema é reversível, eu sei que ela tem que ser maior que zero. Ao termo do somatório, a gente explicita essa invariância, né? Tanto faz se eu tomo para um cara ou para outro cara, eu tenho igualdade entre esses caras. E isso vai entregar para mim as relações fenomenológicas, né? Que vão ser entregadas a partir de sistemas lineares. Então, os termos L e J que aparece aqui, né, que é o L11, L12, L21, L22, a gente chama eles de coeficientes fenomenológicos, né? Enquanto que para I diferente de J, a gente tem o que chama de interferência entre os coeficientes, né? Então, por exemplo, aqui no coeficiente 1, 2 e 2, 1, eu já tenho essa presença de interferência aqui entre os meus coeficientes. Então, pelos parâmetros de interferência, a gente consegue pegar essa desigualdade aqui da entropia, né? Essa desigualdade que era muito encontrada em livros de álgebra linear, né? Essa parte aqui da 45, essa parte aqui da 44. Só que por que esse cara aqui é maior que zero? Porque como eu possuo dois termos quadráticos aqui, né? Eu sei que a entropia ela também vai ser sempre positiva, né? A partir desses termos quadráticos aqui. E essa equação 45, como já dito, ela é advinda bastante dos livros de álgebra linear. E como ponto principal, acho que essa particularidade da teoria, que são os efeitos cruzados, a gente tem o teorema de Onsager, né? O que o teorema de Onsager passa para mim? Que esses coeficientes fenomenológicos, eles vão ser iguais a partir da variância, né? Dos meus dois componentes aqui, ó. Ou seja, o L12 ele vai ser igual ao L21, né? Que a gente tratou lá, que são os coeficientes fenomenológicos que têm interferência. Então, por exemplo, se a gente toma se a gente quer achar os efeitos cruzados para a termoeletricidade, a gente vai estudar o fluxo de calor e a sua interferência no contexto da eletricidade e da correlação dos elétrons em ambas as características. Então, a gente vai trabalhar com um tipo de material metálico, né? Um a gente chama de M1, pode ser esse material clarinho aqui, ou o material escuro, e outro a gente chama de M2, né? Que vão se encontrar unidos a uma mesma temperatura T. E também a gente tem a presença dos potenciais químicos, MA e MB. Esses potenciais vão se acumular tanto cargas positivas, tanto cargas negativas aqui nos dois materiais. Então, quando a gente tem carga, a gente sabe que a gente tem um campo elétrico e a partir do sistema em si, a gente consegue fazer a variação de componentes deles, né? Que a gente vai falar que a gente vai tomar um gradiente. Então, por exemplo, se eu vario a temperatura, eu produziria no fio, no meu circuito aqui, eu produziria tensão no meu fio, que é o que configura o efeito Seebeck. E tomado o gradiente do potencial químico, ele estabeleceria uma corrente de fusão. Então, para a gente calcular os fenômenos cruzados aqui, a gente vai usar dois pontos do eletromagnetismo. Um é o cálculo do potencial elétrico e o outro é o cálculo da força eletromotriz, que a gente chama de Fem. Então, como é que eu calculo isso aqui a partir do eletromagnetismo? Eu sei que o potencial elétrico ele vai me dar uma integral de caminho do campo elétrico vezes o caminho que eu estou percorrendo. E a minha força eletromotriz ela vai dar esse Ezinho vezes o valor do meu caminho, né? Repare que para esse cara aqui do potencial elétrico,
eu estou tomando integral de caminho, só que para 48 eu não tomo integral de caminho. Então, tratando dos efeitos cruzados, a gente vai adivinhar tanto de 47 como de 48 esse sistema linear aqui. Ó. E repare que para esse sistema linear, eu estou tendo como variação o gradiente da minha temperatura, né? A força eletromotriz ela também atua, né? E eu tenho os coeficientes fenomenológicos aqui. Então, o que a gente tem a partir desses dois caras aqui? Se eu pego a questão do meu fluxo de calor e da minha corrente, eu vou ter o L21 dividido por L11. Então, eu tenho P, que é o meu coeficiente de Peltier. Já para o fluxo de densidade de carga, se eu pego aqui essa equação aqui que exprime o meu Ezinho, né? Eu vou ter menos L12 dividido por L1 vezes o gradiente da minha temperatura. Então, eu tenho aqui um termo relacionado ao coeficiente Seebeck. E relacionando esses termos aqui para a força eletromotriz, a gente chega a um segundo sistema, né? Que também vai ser descrito por um sistema linear aqui em 52. Então, partindo direto da relação do teorema de Eusager, a gente tem então que o nosso coeficiente de Peltier ele vai dar a temperatura vezes o coeficiente Ezinho relacionado à Fem. Então, portanto, se eu trato para os dois materiais que eu tenho lá, então meu coeficiente de Peltier para A e para B, ele vai dar a temperatura vezes o valor do meu Ezinho para a diferença dos dois materiais. Então, se eu passo a corrente elétrica no material, a corrente de deriva, né, que ela advém das equações de Marx, assume a expressão matemática de que essa corrente de deriva ela é igual ao valor do meu coeficiente Peltier vezes um outro fluxo, né? Então, se eu calculo o divergente dessa corrente de deriva aqui, né? Aliás, sim, calculando o divergente dessa corrente de deriva, o que eu tenho? Se eu aplico o divergente de um lado, tenho que aplicar o divergente do outro. Então, aplicando o divergente e englobando o valor aqui da equação que a gente sabe que o P é igual a T vezes Zezinho, eu vou ter essa expressão aqui de 58, né? Repare que para esse termo aqui de 57 para 58, a gente nada mais fez que o uso da regra do produto. Então, escrevendo o gradiente de uma forma mais condensada, né, que a gente sabe que a gente consegue escrever a partir da equação 59, ele vai refletir aqui para a gente nessa equação 50, englobando o resultado anterior, e a gente vai ter que a temperatura vezes essa taxa do meu valor de Ezinho, dividido pela temperatura, nada mais é que o nosso coeficiente de Thomson. A gente vai dar por essa letra T diferente aqui. Bom, a gente também pode ter para nossos sistemas os estados estacionários acoplados. Eles aparecem em certos pontos por causa daqueles efeitos de acoplamento que a gente falou anteriormente para a questão de afinidade, né? Onde a gente tem reações que podem acontecer em direções contrárias. Então, basicamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter os sistemas em duas fases. A gente vai ter a fase 1 com a componente L no ambiente externo e a fase 2, né? Então, a gente vai fazer uma transformação para essa questão da fase 2, a gente vai chamar ela de N, e ela vai ser retornada normalmente ao ambiente externo. Só que nesse vai e volta que a gente criou aqui, existe uma componente inerte que a gente determina como O. Então, partindo novamente da relação de entropia, né, tratando a entropia interna, que a gente sabe que tem que ser maior que zero, uma vez que o processo é irreversível, então a gente vai ter a alocação de todas essas componentes aqui, dado em 61. Ou seja, o conjunto fenomenológico que a gente vai estudar a partir do sistema linear, ele vai ser dado por essas quatro equações aqui. Ó. Uma para componente inerte, outra para componente que vai voltar, uma para componente inicial que a gente pegou, e a gente também tem um termo estequiométrico aqui, né? Então, se a gente faz o mesmo estudo que a gente fez lá para as condições elétricas, a gente sabe então que nossa componente estequiométrica ela vai dar a diferencial da fase inicial que a gente pegou no sistema dividido pelo tempo,
vai ser menos a diferencial externa da fase 2 dividido por tempo. E depois, se a gente pega para a componente inerte e deriva num tempo, ela vai continuar sendo zero. Então, para não delongar muito em estudos gerais, a gente vai obter uns valores de equações matemáticas para esses termos. Então, seria 65, 66, 67, 68, que nada mais vão exprimir que as condições finais do nosso sistema. E a gente também consegue exprimir na questão de afinidade para a nossa componente interna, né? Ela vai ser dada por essa equação 69, eu acho que é muito custoso deduzir isso matematicamente, mas esses caras aqui, anteriormente, eles vão ditar esses valores de concentração. Portanto, esse sistema ele é dito acoplado, pois ele lida tanto com os processos de transporte como os de reações químicas. Lembrando que, quando a gente trata das questões de reações químicas, todo esse sistema ele pode ocorrer em direções contrárias. E, por fim, traz-se, né, os exemplos da teoria. Então, a termodinâmica de equilíbrio ela é bastante difundida para a questão do sistema de transporte e para estudos de organismos vivos, né? Então, compete essa questão do não equilíbrio, de estudar o que está acontecendo ali. Um exemplo bem simples que a gente pode citar são os estudos de bactérias, né? Do crescimento das minhas bactérias, que eu posso trabalhar no não equilíbrio com ela. E também a gente tem as estruturas específicas, uma bastante conhecida que possui efeitos geométricos bem bonitos, né? É a relação de Belousov-Zhabotinsky, né? Então, basicamente, a relação de Belousov-Zhabotinsky, ela utiliza da oxidação de íons de bromato, uma solução ácida, né? Que parte da reação do gás carbônico e da água, e utiliza também, durante essa reação, catalisadores. Então, isso só vai ser possível porque, para esse caso de sistema, a gente está fazendo exatamente essa utilização de catalisadores. Só que, como eu estava falando para vocês, estudando essa questão da população de bactérias, né, a gente vai ter essa questão aqui do máximo induzido e não induzido, onde essa questão de máximo induzido e não induzido, ela vai ser colocada a partir das condições ambientais onde o nosso sistema ele é feito. E só vai ser possível se a gente trabalha com o galactosídeo permanente, que também vai auxiliar no fenômeno do transporte, que é um exemplo de fenômeno autocatalítico. Existem também outros tipos de fenômenos autocatalíticos, que você tem a reação de Briggs-Rauscher, que é, por exemplo, a gente possui algum tipo de reação no nosso sistema, e a partir do momento que a gente provoca vibrações no nosso sistema, a gente consegue ver uma mudança de cor dos líquidos que a gente está trabalhando. Existem outras inúmeras tipos de reação ou de estudos de bactérias que estão relacionados à questão da termodinâmica de não equilíbrio. Bom, então acho que é isso. Muito obrigado e até mais.